No primeiro capítulo de Gênesis, nós temos a narrativa da criação dos céus e da terra, onde diz que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O que entendemos aí é que o mundo era só escuridão e águas profundas. E Deus, ele criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus fez o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. E esse firmamento Deus chamou de céus, né? Deus chamou a expansão de céu. Porém, em um documentário do National Geographic, um cientista pesquisador afirma que ao caminhar sobre os blocos de gelo em uma área da calota polar da Groenlândia, ele diz que parece estar andando em grandes planícies, porém tudo branco, e tem um imenso domo de gelo nos céus. É um assunto polêmico, mas muito interessante. Fica aí até o final desse vídeo, porque esse assunto de hoje vai dar uma discussão para mais de metro. Volto logo após a vinheta. Para um grupo aí de crentes chatos pra caramba, né, que estão invocando com a minha saudação, tá? Eu vou saudar com a paz de Deus, graça e paz, paz do Senhor Jesus, paz de Cristo, paz de Deus, la parte de Dio, peace of God, kemi no kewash, shen den pinguan, salam halá. Pronto, tá bom. Antes de eu entrar no assunto, você que aprecia o meu conteúdo e gosta das minhas análises cristãs sobre vários e diversos assuntos, né, em forma de gratidão pelo meu empenho aqui no canal, eu peço que você deixe o seu joinha, dê o seu like nesse vídeo, para que o YouTube recomende os meus vídeos para outros usuários. Assim você estará ajudando no crescimento deste canal. Canais cristãos que falam contra o sistema corrupto desse mundo estão sendo segurados de crescer no YouTube. Então não te custa nada, tá? Você deixando o like, você contribui para que mais pessoas sejam edificadas através dos conteúdos que eu disponibilizo aqui no canal. Dou boas-vindas aos novos inscritos, tá? E eu agradeço os que já são da casa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, o assunto da Terra plana é um dos temas mais polêmicos dos últimos tempos. É uma temática tratada de forma debochada, né? Não só pelos defensores da narrativa da ciência contemporânea, né, que ela tem se consolidado há séculos sobre o globo esférico, porém a Terra plana é uma pauta debatida jocosamente pelo público cristão, que deveriam ser os maiores defensores da cosmologia bíblica, né, sobre o verdadeiro e real formato da Terra, justamente pelos motivos das Escrituras serem incisivas no que tange a dimensão autêntica do lugar onde Deus criou para a nossa habitação. E, inclusive, na liderança evangélica, existem vários pastores que sabem que, biblicamente, a Terra é um plano, que ela está estacionada, imutável, com seus astros se movendo no firmamento, porém eles não assumem esse entendimento porque eles sabem que as suas denominações vão dar um chute no traseiro deles. Então eles têm algo a perder. Já no meu caso, eu sou massacrado aqui na internet por crer na Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz a respeito do formato da Terra. E em muitos vídeos aqui do canal, dos mais diversos temas, tem pessoas que elas não têm argumentação lógica para me refutar em outros assuntos. Aí eles comentam: o que se esperar de um cara que acredita no terraplanismo? Eles acham que eles me diminuem como cristão, né, por acreditar no formato plano da Terra. Uma coisa que eu não tenho nenhum problema é assumir as minhas convicções bíblicas, mesmo que elas sejam opostas às crenças predominantes de toda a cristandade do mundo. É como no caso da Trindade, né? Eu não creio da forma hegemônica das denominações, também não sou unicista. Para mim existem duas pessoas, Pai e Filho. Eu creio no Deus Pai, no Filho gerado pelo Pai e no poder de Deus, que é o seu Espírito Santo, e não uma terceira pessoa. E eu sofro por conta dessas minhas posições de fé. Então nem todos estão abertos para debater esse assunto da Terra plana, até porque as represálias são gigantescas. E eu não tenho medo de perder seguidores, né, no caso, por eu abordar esse assunto. O que é importante é a minha sinceridade. Tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas a verdade eu falo do a quem doer. E na questão da Terra plana,
não é diferente. Por causa de um único vídeo que eu fiz há quase 3 anos atrás, apoiando biblicamente esse tema, eu sou atacado até hoje. Eu só não fico batendo nessa tecla da Terra plana aqui no canal, porque o meu canal não é para assuntos sobre o terraplanismo. É para assuntos bíblicos. Porém, o formato plano da Terra é uma questão bíblica e é um assunto importante de ser debatido. Até porque a ciência moderna, ela declara que ela não é a verdade absoluta. Deixando claro que o formato da Terra não influencia o propósito da salvação. Porém, existem filosofias pagãs envolvidas, né, na adoração do Deus Sol, que acabaram colaborando com a teoria do heliocentrismo, colocando o Sol estacionado como sendo o centro do universo. Uma teoria totalmente obtusa, porque se você observar o relato da criação em Gênesis, capítulo 1, você vê claramente que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1:5. Depois, no versículo 6 e 7, Deus diz: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Então os céus que nós vemos separam as águas de cima das águas de baixo. E essas águas de baixo, Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Gênesis 1, 9 ao 10. E só no versículo 14 que Deus fez o sol e a lua, depois dele já ter criado as vegetações, Deus colocou esses 2 luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, né? Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 17 e 18. Então existem centenas de versículos que corroboram com o formato plano da terra, como Salmo 136, versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou 1 Samuel 2, versículo 8. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Outro versículo é Salmo 104, verso 5. Firmaste o mundo sobre os seus alicerces, para que jamais seja abalado. Então, indiscutivelmente, as Escrituras, elas desenham claramente que a verdadeira cosmologia dos céus e da terra é divergente com as teorias da ciência moderna. E com isso, as Escrituras, elas estão a nos dizer que a terra ela está posicionada sobre fundamentos que são realmente maciços, imóveis. Isso significa que a terra não é um planeta, né, e tampouco uma esfera. Ela não se pode mover pelo espaço e não orbita em torno do Sol. E também não gira em seu próprio eixo. Tudo na criação se move em torno da Terra, ou em relação a ela mesma. Mas a própria Terra, ela é totalmente estacionária. O problema hoje é que os eruditos bíblicos, os teólogos, eles deixaram de compreender há muito tempo atrás que a teologia evangélica não possui uma clara cosmologia bíblica. A teologia evangélica, automaticamente, ela tomou como verdadeiro o modelo proposto pela ciência. E depois, ela lutou para harmonizar as passagens das Escrituras que tratam da criação com essa teoria, mas não dá encaixe. Eu vi uma pauta no canal do Leandro, o canal Inteligência Natural. O Leandro ele trata a Terra plana de forma científica e técnica, né? Inclusive eu indico o canal dele. O Leandro ele abordou, né, um documentário do National Geographic, né, sobre um cientista pesquisador que foi, né, lá para Groenlândia, né, visitar as calotas polares e fez a seguinte afirmação. Vou colocar um trecho do vídeo aqui. Parece a versão gelada do Kansas. Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Isso, domo de gelo no céu. O contexto desse documentário é sobre o suposto derretimento das calotas polares. Não tem nada a ver com o assunto do formato da Terra ou da Terra plana. Porém, vocês viram que ele diz que está andando como se fosse uma planície, porém tudo branco de gelo, e ele vê um imenso domo de gelo no céu. Eu vou colocar aqui um trecho, né, do vídeo do Leandro comentando sobre possivelmente esse domo que separa as águas acima dos céus das águas de baixo, né, que são os mares. Esse domo pode ser de gelo.
mas realmente fica curioso do porquê ter citado um domo de gelo no céu, tá? Eu já ouvi essa expressão, logicamente, eu acho que você também, no contexto do modelo da Terra plana. A primeira pessoa que eu ouvi sugerir, tá, teorizar que o domo, o firmamento, que cobre toda a Terra aí no modelo plano, ele fosse de gelo, tá? Foi o Afonso do canal Ciência de Verdade. Recebeu algumas críticas. Normal, pessoal, esse assunto aqui é assunto para ser criticado, cara. Não tem jeito. Você falar de Terra plana, você vai receber crítica. Não é trivial. É bater de frente, sim, com uma parte da ciência, questão de cosmologia, formato da Terra. Então esse assunto aqui não é fácil, tá? E fica aquela pergunta assim, Leandro, mas peraí, se essa informação for correta, o domo realmente for de gelo, como é que a gente olha para o céu e não consegue vê-lo? Por que a gente não vê aquelas bolinhas no gelo, igual o gelo lá da nossa geladeira? Porque o processo de formação desse domo, sendo ele de gelo, não é o mesmo processo de formar gelo no congelador da sua geladeira, tá? Então, como o gelo ele é formado, a velocidade da sua formação, dentre outros fatores, é que vai definir se ele ficará um gelo transparente ou com essas bolinhas. Esse gelo da geladeira é um gelo que demora mais de se formar, motivo também para aquelas bolhas, tá? Nessa teoria, então, a formação do domo, do gelo, ela foi muito rápida. No princípio, quando criou Deus os céus e a terra se forma vazia, etc. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Gênesis capítulo 1. Aí, mais para frente, a gente vê que Deus separou as águas de cima das águas de baixo, colocando um firmamento no meio das águas, que seria a questão do domo. Interessante essa teoria do domo de gelo, porque o firmamento ele não foi feito em outro lugar e colocado no meio das águas para separar as águas, tá? O firmamento ele foi tirado das águas. Olha que coisa bacana, olha que coisa interessante para a gente teorizar. O firmamento narrado em Gênesis capítulo 1 está escrito que ele foi feito das águas, do meio, era tudo água no princípio, e dali foi feito um firmamento. Então, se o firmamento ele é sólido como o espelho fundido, como consta lá em Jó, se ele é uma estrutura rígida, intransponível, e ele foi tirado das águas, a água automaticamente teve que passar de um estado líquido para o estado sólido. Então, no meu entendimento, isso fortalece a teoria do domo do gelo. Olha, gente, a ciência, ela sabe muita coisa e esconde também muitas verdades, tá? Não teria porquê desse pesquisador sair com essa de domo de gelo no céu, sinal que ele sabe a verdade. E a Bíblia fala desse domo, que é o que separa as águas acima dos céus, né? As águas que estão acima do firmamento, das águas de baixo, que são os mares. E não é só em Gênesis que esse relato é explícito. Na tradução King James, Ezequiel capítulo 1, do versículo 26 diz: acima da abóboda, a cobertura curva, sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira e, bem no alto, sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Esse domo ele existe e não deixa de ter a possibilidade de ser de gelo. É algo a se pensar e algo a se refletir. Eu não entendo por que o tema da Terra plana, que é um assunto com fundamentos bíblicos, é tão ridicularizado e desprezado pelos cristãos, sendo que quando um cientista fala para os cristãos que nós viemos do macaco, a cristandade pula alto. Não! Evolução não! De jeito nenhum! É o criacionismo que define a origem, né, do homem sobre a criação divina. Aí a ciência está mentindo, né? Ou está equivocada. Agora, quando essa mesma ciência diz que nós vivemos em um planeta, ou seja, um astro, que se movimenta em rotação em torno do seu próprio eixo e gira loucamente no processo de translação em torno do Sol, aí os cristãos concordam, batem palma e dizem que a ciência está correta. Ou a Bíblia tem a verdade absoluta, ou a ciência. Mas a própria ciência afirma que ela, a ciência, não é a verdade absoluta. Então, pelo menos, eu acredito no que diz as Escrituras Sagradas. Eu peço carinhosamente a força de todos vocês, que vocês compartilhem
né, o meu canal, os meus vídeos com mais pessoas, compartilhe esse vídeo, né, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Eu agradeço a audiência de todos, encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos. Deus abençoe, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você se interessa em aprender violão para tocar os hinos do inário da congregação cristã, o inário da harpa cristã da Assembleia de Deus, o cantor cristão e outros inários evangélicos que têm a mesma melodia, eu vou lhe apresentar o nosso irmão Abner Souza, professor de violão, especializado em inários. Ele tem um curso excelente com preço facilitado que cabe no seu bolso. Fique aí com o recadinho que ele tem para todos vocês. Paz Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, eu sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.